Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos fechar nossa série de episódios sobre o livro Estranha Colheita, com um dos maiores mistérios aí, acho que da ufologia, né, senhor Fudjek? Pois é, PH, é um caso intrigante, que tem ali um viés ufológico, mas que tem alguns detalhezinhos, algumas nuances ali que são bem interessantes e que trazem uma nova perspectiva ao caso, né? Talvez não seja algo originado em inteligências não humanas, mas que está relacionado também, né? Enfim, nós temos aí alguém que é especialista no caso e que vai esclarecer aí essa questão intrigante aí. É isso aí, então novamente seja bem-vindo, Carlos Alberto Machado. E aí? Valeu, amigos. Eu não diria especialista, mas tudo bem, né? Eu, na verdade, revisitei o caso, né? Assim como o Jacques Vallée também esteve lá. E eu era muito curioso com esse caso, um caso que me marcou muito. O meu início ufológico, né? Ele sempre me intrigou. E como eu estava no Rio de Janeiro, e na época eu estava desenvolvendo ainda o meu livro, né? De mutilações humanas, eu achei que valia a pena revisitar esse caso. Inclusive tentei chegar lá no local. Mas vamos contar a história toda aí para vocês. É isso aí. Ô Machado, se você não é especialista, ninguém mais é, tá ok? Para com isso. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer o caso das máscaras de chumbo. Linha Direta, Veneno Curare, Experiência Extracorpórea, Rapé de Opo, Contato Alienígena. Acredite se quiser. Machado, eu sou todo ouvidos para ouvir o que você tem a dizer sobre esse caso, por favor. Então, eu estava no Rio de Janeiro, terminando o meu doutorado, isso acho que foi por volta de 2009, se me for a memória. E como eu estava por lá, eu pensei, eu vou até Niterói e vou tentar revisitar o caso, né? E o ufólogo que chegou a levantar alguns dados sobre isso, inclusive ajudou alguns ufólogos a irem até o local na época, é o Aurélio Zaluar. E o Aurélio, ele era lá de Niterói. E ele, inclusive, ficou amigo do jornalista Mário Dias, que acabou sendo o jornalista responsável, vamos dizer assim, pelo caso, porque foi o que mais cobriu matéria sobre o caso Máscaras de Chumbo na época que aconteceu. Isso em 66. E, para quem não conhece a história, são dois rapazes que foram encontrados mortos no morro do Vintém, em Niterói, usando máscaras de chumbo. Eles vestiam capas e estavam em cima de uma espécie de uma cama feita de plantas da região. Então acredita-se que existe mais gente envolvida nessa história, além dos dois falecidos. Eles foram encontrados por um rapaz que estava empinando pipa no morro, né, na época, que inclusive virou policial. E esse rapaz virou policial provavelmente porque ele viu a ação toda, né, dos investigadores que acabaram influenciando ele. E ele foi uma das pessoas que acompanhou o Jacques Vallée 20 anos depois, se não me engano, em 86. Eles subiram no morro pro Jacques Vallée dar uma olhada, ele queria dar uma investigada no caso também. E se surpreenderam quando chegaram no local e viram que o solo onde os dois corpos tinham sido encontrados ainda estava calcinado. Bom, quando eu fui conversar com o Aurélio Zaluar, que eu comentei, ele tinha acabado de falecer, já fazia uns 4 meses, pro meu azar. E eu fiquei meio frustrado, aí pensei, puxa, eu não vou conseguir chegar nesse caso, porque o arquivo do caso, segundo a Rede Globo, ele havia desaparecido do arquivo policial. A Globo fez 2 documentários, né, sobre o assunto, aquele Linha Direta. Eles fizeram Linha Direta com Hélio Costa, na década de 80, muito bom, mais jornalístico, onde eles mostram a documentação desse caso, uma parte da documentação. E depois, em 90, eu não me lembro que época que foi, na década de 90, eles retornaram a fazer um segundo programa do Linha Direta, já com outro apresentador, e só que dessa vez eles não conseguiram nada nos arquivos da polícia, porque a pasta havia desaparecido. Eles até aproveitaram esse fato para comentar na matéria. E
eu procurei, então, como eu não consegui achar o Aurélio Zaluar, para ver se conseguia alguma... O que eu imaginei, ele deve ter uma cópia desse material. E realmente ele tinha. Mas como ele tinha falecido, eu não tinha mais como localizá-lo. Aí, para minha sorte, um jornalista que me atendeu no jornal onde ele trabalhava, onde eu descobri que ele faleceu, me indicou o Mário Dias. Ele falou, o Mário Dias foi o jornalista principal daquele caso, era amigo do Aurélio Zaluar, você pode conseguir alguma informação com ele. Aí eu, então, beleza. Aí eu voltei lá no horário que ele estava, na redação do jornal, ele ainda trabalhava como jornalista, e marcamos um dia para conversar sobre o assunto, e ele acabou se interessando em me ajudar. O Mário Dias já tinha dado entrevista para esses programas do Linha Direta também, aliás, para vários programas, né, sobre esse caso, e ele tinha a cópia desse material, desse laudo do caso. Né? Eu não sei se todo ele, mas uma boa parte, a parte principal. E tinha fotografias, inclusive fotos inéditas do Jacques Vallée chegando no Morro do Vintém quando ele veio fazer a pesquisa dele. E eu sabia da visita do Jacques Vallée porque a dona Irene Grank, a ufóloga do Rio de Janeiro na época, ela também tinha acompanhado eles no morro. Eu acho que ela não chegou a subir lá, mas ela recebeu o Jacques Vallée na casa dela e ajudou nos contatos para que eles pudessem subir até o morro naquela época. Ela já era uma senhora de idade, eu acredito que ela não foi junto. Mas ela publicou uma matéria na OVNI Documento, que era uma revista muito boa sobre ufologia, e ela publicou num número especial a matéria desse caso. Foi assim que eu tomei conhecimento dele, inclusive pela primeira vez. E soube também que o Jacques Vallée tinha ido lá no morro. Bom, então o Jacques Vallée ficou surpreso com essa história do calcinamento da Terra, e ele retornou para os Estados Unidos e publicou um livro que depois foi publicado no Brasil, chamado Confrontos, e neste livro ele chega a mencionar o caso Máscaras de Chumbo, um pouco do caso, né? Ele não dá muitos detalhes, mas ele chega a citar toda a história que aconteceu com os rapazes. Inclusive faz um croquis com um desenho onde estariam posicionados os corpos, é bem interessante. De posse daí desse material que o Mário Dias tinha, né, o Mário me deu acesso e deixou eu copiar todo esse material, eu consegui poder levantar mais detalhes, né, do caso, e fiz um levantamento em cima de bibliografia também da época, do que eu conseguia, né. Tinha o jornal do Calandra também, é um jornal chamado Informe UFO, é um boletim informativo, pouca gente conhece porque ele distribui só para os associados do grupo de pesquisa dele. É um ufólogo do interior de São Paulo. E esse informe UFO é bem interessante. E ele fez um especial sobre o caso Máscaras de Chumbo, onde um outro ufólogo do Rio de Janeiro, que eu não estou me recordando o nome agora, que ele patrocinava o jornal. É o Lafayette Ciríaco. O Lafayette Ciríaco, obrigado, isso mesmo. O Lafayette Ciríaco, ele publicou uma matéria dando a opinião dele do que teria acontecido no caso. Eu até publiquei essa opinião no meu livro também, né, como uma das hipóteses que surgiram, né, em cima dessa história. Aliás, eu acho que a hipótese do Lafayette Ciríaco é a mais fantástica de todas que eu vi, né, das que eu coloquei no livro ali. Mas vamos por partes. Depois o Mário Dias me apresentou pro Saulo Gomes, que era o policial responsável pelo caso. Na verdade, o Saulo entrou na segunda investigação do caso, porque o caso ele foi bem polêmico, para vocês terem uma ideia. O laudo desse caso é parecido com o caso Olívio, ele chega a ter 800 páginas. Então ele foi assim bastante desenvolvido, né, vamos dizer assim, pela polícia. Eles fizeram uma investigação bem grande em cima do caso, teve exumação dos corpos, teve reinvestigação na época, que foi quando o Saulo entrou. E o Saulo, ele era muito conhecido na época por ser o único policial que todo caso que ele pegava, ele concluía. Então por isso que colocaram ele no caso, e ele falou para todo mundo na época que ele ia concluir esse caso, mas ele nunca conseguiu. E na entrevista que eu fiz com ele, com o Mário Dias lá no Rio de Janeiro, eu cheguei a entrevistar os dois em vídeo para um documentário que eu acabei não fazendo. Inclusive eu até eu acho que tem uns trechos já da entrevista deles do meu canal, esse do YouTube, né, o CPEX, para quem quiser dar uma olhada. E o Saulo, ele tinha uma opinião formada, apesar dele não ter concluído o caso e de não ter conseguido concluir. Ele era muito frustrado por conta disso, a gente percebe no depoimento que ele dá, mas ele tinha uma teoria dele, né? Ele não aceitava em hipótese alguma a teoria ufológica, né? Então ele meio que desconsiderava, isso que eu acho errado da parte da polícia, né? Ele desconsiderava os depoimentos das pessoas que viram OVNI na região, que até o Jackson deu uma pincelada no início ali, né? Qual que seria a relação com a ufologia nesse caso? A relação, na verdade, era o interesse que eles tinham pelo assunto. Eles tinham um livro do Ramatiz, né, Vida no Planeta Marte, que estava grifado, e inclusive a polícia ficou de trás desse livro na época.
Esse livro acabou parando na mão de outras pessoas. Tinham marcas no livro que indicavam alguns trechos que parece que tinha relevância com relação à investigação. Tinha o fato deles gostarem do assunto e já pesquisarem há algum tempo, inclusive fazendo experiências bem estranhas na praia de Atafona, onde houve uma explosão, inclusive de responsabilidade dos dois, mas eles nunca foram autuados ou presos por conta disso, foram só suspeitos. Fora outras experiências que, segundo a família, declararam para a polícia na época, né, que eles chegaram a fazer várias experiências desse tipo, né, em praias, em lugares mais isolados, sempre na tentativa de fazer contato com alienígenas, né, com o disco voador. E parece que houve um envolvimento também, é isso que o Saulo suspeitava, com relação a um grupo místico lá do Rio de Janeiro, que na época era bem conhecido. Eu não consegui descobrir o nome, nem ele conseguiu, mas ele suspeitava desse grupo, deles estarem envolvidos no assassinato dos dois, né? Não no assassinato no sentido de tiro, faca, coisa parecida, mas de alguma coisa relacionada à tal da pílula que eles teriam ingerido, de acordo com os bilhetes que estavam no bolso de um deles, né? Esse caso, ele é, assim, muito cheio de detalhes, né? E fica difícil lembrar de tudo, assim, de cabeça, mas aos pouquinhos eu vou tentar fazer essas relações. O que eu tentei fazer no meu livro é não ignorar nenhum fato, mesmo que fosse desconcertante ou ufológico. Então eu levei em consideração todas as evidências que apareceram para poder formular as hipóteses no final. E a polícia parece que não fez bem isso, porque como tinha essa história de disco voador no meio, eles tentaram evitar esse tipo de assunto, né, nas investigações. E tinha uma família também, esse é um fator importante, inclusive essa família chegou aí no programa do Flávio Cavalcante, na época, afirmando sobre esse avistamento. Eles foram num outro programa também, acho que Pinga Fogo era o nome. Esse programa eu nem conhecia, mas eu consegui inclusive o roteiro do programa, eu cheguei a inserir no livro, onde eles prestaram depoimentos. Era uma mãe e dois filhos, um rapaz e uma menina. Os dois estão vivos ainda, moram no Rio de Janeiro, mas a mãe já faleceu. Na época eles foram, a família foi, a mãe ainda estava viva, e confirmaram um avistamento de um objeto que, segundo a polícia, casava com o horário da morte dos dois, que seria alguns dias antes. E essa família teria passado lá no momento em que eles estariam no morro e eles viram um disco voador mesmo, né, soltando raios azuis, faixas azuis, em direção ao Morro do Vintém, exatamente no local onde os dois foram encontrados depois pela polícia, porque os corpos só foram encontrados, se não me falha a memória, 2 dias depois de mortos. Por conta do local ser isolado e quase não ter movimentação lá, né? O rapaz que encontrou, ele foi lá catar uma pipa que tinha caído e daí acabou achando os corpos. É uma história bem, bem cabeluda mesmo. As vísceras dos dois, segundo o Mário Dias, na entrevista que ele me deu, elas estavam em 2 galões enormes que estavam no necrotério. E até o pessoal pega muito no meu pé quando eu falo isso, porque eles dizem, mas como que as vísceras ficaram expostas num lugar tão fácil acesso para cachorro vira-lata entrar lá dentro e comer as vísceras, que foi, segundo o Mário Dias, foi o que aconteceu. Isso aí acabou prejudicando bastante as pesquisas para eles poderem chegar num resultado final, inclusive com relação ao veneno, né? O Saulo Dias, ele acreditava que o veneno podia ser baseado naquela pílula, né, que eles ingeriram, podia ser uma espécie de curare, que é um veneno usado por indígenas na Amazônia, que ele é usado como remédio também. Só que se você, até um certo ponto, na homeopatia eles usam, segundo o Saulo, até certo ponto ele te faz bem, mas passou do ponto ele vira veneno. Ele acredita que eles deram uma dosagem muito forte para os dois e eles acabaram morrendo por conta disso. E o Lafayette Cirillo, inclusive na hipótese dele, ele coloca que, na verdade, eles tomaram a dose correta. O objetivo da experiência com esse grupo místico era de que eles tivessem contato, mas esse contato, eles sairiam do corpo em astral, como se fosse a alma saindo do corpo, né? E a alma deles é que teria contato, e não o corpo. E que depois, posteriormente, eles retornariam para os corpos, o que não aconteceu por algum motivo. Talvez eles não quisessem voltar mais, alguma coisa assim. Meio que então eles induziram ali um estado de semi-morte para eles conseguirem soltar a alma do corpo, mais ou menos isso? De acordo com a teoria dele, sim. A hipótese que ele tinha era essa, que os dois tinham tomado esse veneno, esse curare, né? Essa pílula, para que eles tivessem um contato em astral com esses alienígenas, que eles já vinham se comunicando há algum tempo, de acordo com o levantamento que foi realizado, inclusive por rádio. E que eles, por isso que estavam fazendo aquelas experiências malucas lá. E como as experiências deles não estavam chegando num consenso, eles acabaram entrando em contato com esse grupo, um grupo místico, né, lá do Rio de Janeiro, que acabou mostrando para eles um caminho mais fácil, que seria esse deles irem até Niterói, porque eles nem eram de lá, eles eram do interior do Rio de Janeiro, tiveram que viajar algumas horas para poder chegar no local. E encontrarem alguém que encontrou eles, né, que levou eles de jipe até o morro. Lá eles ingeriram as cápsulas e se deitaram naquelas
aquelas... Eu esqueci o nome da planta lá. Umas camas que foram feitas de planta para eles, e lá que eles tiveram a tal da experiência que, segundo aquela família, foi um OVNI que apareceu em cima e soltou uns raios azuis em cima deles. Então é isso que a gente sabe do caso até agora. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Machado, esse caso, ele é muito complexo, ele é cheio de coisinhas, mas eu gostaria de colocar o caso, como que o caso foi, pro pessoal se situar aqui na nossa conversa, porque a gente tá citando que eles tomaram isso, deitaram, eles não eram de lá, das máscaras. Como que foi o caso das máscaras de chumbo? Depois a gente entra nos detalhes ali da pesquisa. Então, ok. Resumindo a história, né, porque ela é muito longa e complexa, mas começou pelo interesse dos dois, né, eles se interessavam pelo assunto, os dois eram técnicos em eletrônica, só que um já tinha curso mesmo, aqueles cursos da Universal, que na época eram cursos à distância, né? Ele era uma espécie de professor pardal na cidade dele. Então ele mexia com concerto de televisão, de aparelhos eletrônicos da época. E o outro rapaz era o aprendiz dele, vamos dizer assim. Estava aprendendo ainda com ele essa parte de eletrônica, porque eles se interessavam por isso lá na cidade. Eles tinham uma loja de concertos. E era o Miguel e o Manuel. O Miguel era o professor pardal, vamos dizer assim. E o Miguel, ele se interessava muito por ufologia também, o outro também gostava, eles acabavam lendo o Ramatiz, né, O Vida no Planeta Marte, que era um livro da biblioteca dele, entre outros livros de eletrônica que tinha lá, estava esse livro do Ramatiz. E o Miguel, ele chegou a fazer várias experiências em algumas praias na região, e mesmo lá na cidade, né, onde eles moravam, ele chegou a mexer com amplificação de sinal de televisão, pra você ter uma ideia. Então, assim, todo mundo gostava muito deles, porque por ele ser uma espécie de um professor pardal, ele inventava coisas. Só que ele não queria que as pessoas copiassem o que ele inventava. Ele chegou a construir um amplificador de sinal de televisão lá na cidade, num morro da cidade, e ele colocou ela escondida dentro de um tambor de combustível para que não chamasse atenção, que daí as pessoas viriam só o tambor e não veriam o aparelho que ele tinha inventado. Ficava oculto lá dentro, né? Ele deixou preso lá dentro. Então, entre essas experiências, existiam muitas outras que eles faziam. E chegou um determinado dia, eles avisaram a família que eles iam viajar para Niterói e que eles iriam comprar aliás, eles estavam dizendo que iam viajar para o Rio de Janeiro, não para Niterói. E que eles iam comprar um carro lá no Rio de Janeiro. E estavam levando um dinheiro na quantia para que pudesse comprar esse carro. Os dois se juntaram, falaram isso para as famílias e foram em direção à rodoviária. Chegando na rodoviária, na verdade, eles foram levados na rodoviária por um tal de Elcio, que era um amigo deles. Que, de acordo com a polícia, o Elcio era o principal suspeito, inclusive teria alguma relação com um grupo místico lá do Rio de Janeiro, que convidou os dois para irem ao Rio de Janeiro para fazer um contato. Aí os dois contaram essa história do carro para a família, para não falar a verdade. A mulher do Miguel, lembra que ele viu ele cortando um pedaço de cano de chumbo antes deles viajarem. Ela viu ele fazendo duas máscaras, né, que pareciam máscaras, que na verdade não é uma máscara porque ela tapa o olho, né, ela é inteiriça, né, então seria o cano aberto em formato de máscara, né, formato de óculos. Seria como se fosse um óculos de solda, assim, para impedir uma claridade, uma radiação, alguma coisa, mas é mais para os olhos mesmo a proteção. Exato. Especificamente para os olhos. Eles fizeram duas dessas e levaram com eles, junto com o dinheiro, né? Foram até a rodoviária, levados pelo Elcio. Na rodoviária, o Miguel encontrou a sobrinha, que ainda perguntou onde que eles estavam indo. Daí eles falaram para ela que eles estavam indo pro Rio de Janeiro para fazer uma experiência e que essa experiência ia marcar historicamente, que todo mundo na cidade ia ouvir falar muito dos dois depois que essa experiência fosse realizada e que a experiência tinha a ver com contatos alienígenas. Então essa é mais uma pista que tem relação com o UFO. Falaram isso para a sobrinha e entraram já estavam dentro do ônibus, na verdade ele conversou pela janela do ônibus e o ônibus partiu em direção a Niterói. Quando chegaram em Niterói, eles foram recebidos por alguém, aí agora estou falando de acordo com o depoimento do Saulo Gomes, né, que era o policial, eles foram recebidos por alguém que levou eles em algum lugar que ninguém conseguiu descobrir aonde seria. Suspeita-se pelo Saulo que seria esse centro espírita ou um centro místico, né, que teria chamado eles para irem até lá, que não se sabe o nome. E essa pessoa era de lá, levou eles lá, fizeram algum contato com alguém. Parece que receberam as pílulas nesse local
guardaram essas pílulas no paletó, foram em direção ao Morro do Vintém depois. Eles passaram em mais algum lugar. Eles passaram primeiro no local onde eles compraram água mineral, a garrafa, né? Até pegaram um vale casco na época, que era com vidro, né? Que nem algumas pessoas ainda pegam Coca-Cola ou cerveja, né? Numa mercearia. Você pega o vale e depois você vai lá e troca. Então eles pegaram esse vale, levaram a água com eles. De acordo com testemunhas, eles subiram num jipe e foram em direção ao morro. Lá no morro eles subiram a pé um bom trecho. Eles largaram o jipe na estrada, subiram o morro um bom trecho, até chegar no local onde eles já estavam preparadas 2 camas. Provavelmente esse rapaz que levou eles de jipe lá, e parece que tinha mais uma pessoa ainda envolvida na história, que estava lá em cima esperando eles, que terminou de fazer as camas, né? Eu esqueci o nome da planta, mas é uma planta tipo uma palma, que você cruza ela e faz uma espécie de uma cama, que foi mais ou menos isso que eles improvisaram para os dois. E o Lafayette suspeita que existiam equipamentos lá, que foram retirados depois, e a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista com relação a isso. Equipamentos que teriam sido usados para chamar a atenção do OVNI, para que o OVNI chegasse até o local onde os dois estariam deitados, usando as máscaras. De acordo com a polícia, inclusive, as máscaras seriam para proteger os olhos de algum tipo de radiação, como você colocou. E os dois teriam se deitado nesse local, ingerido as pílulas, de acordo com o bilhete, né? Aliás, um bilhete que estava escrito ingerir pílulas, ingerir cápsulas, né? E não tomar remédio, por exemplo, né? Isso é uma coisa que o Saulo me chamou a atenção e chama atenção em vários locais e todo mundo comenta, né? Como se fossem umas instruções, assim, de uso? Ditadas, né? Porque a letra era de um deles. É como se fosse instrução de um médico, de alguém que conhecia. Porque ele fala ingerir cápsula e não tomar remédio. Tomar remédio é uma coisa que todo mundo fala, né? Então não era uma pessoa comum que ditou o recado para ele. Eles tinham também alguns pedaços de papel celofane no bolso, que é coisa que geralmente o pessoal técnico-eletrônica utiliza mesmo, né? Tinha mais um bilhete, uma lista de compras, se não me falha a memória, de alguns componentes. Enfim, coisas do dia a dia deles, provavelmente, que eles estavam junto. E tinha um lenço, que esse é o grande mistério do caso, com 2 iniciais que até hoje ninguém sabe quem são. Não sei se o Jackson tem alguma pista sobre isso, mas até a época que eu fiz o livro, não se sabia de quem era o lenço. Em todos os programas que comentam o lenço, e no laudo também, eles não descobriram a quem pertencia esse lenço. Essas iniciais não tem nada a ver com nenhum dos dois, nem com os familiares deles, ou conhecidos. O Saulo acreditava que o lenço foi dado por alguém do centro místico que eles tiveram antes de chegar no local, por algum motivo. Então, aí os dois teriam feito algum tipo de experiência nesse local, né? Os outros 2 que levaram eles teriam descido, voltado pro Jeep e ido embora, e os 2 ficaram lá, acabaram tendo essa experiência e morreram naquele local. Aí uns 2 dias depois, 2 ou 3 dias, não me recordo direito, um rapaz estava empinando pipa, ele esteve lá em cima, cruzou com os corpos, viu eles e desceu correndo e avisou a polícia, que acabou mais tarde só indo lá verificar. E quando eles checaram que realmente existiam 2 corpos inchados já pelo tempo que tinham morrido, os corpos estavam cheios de gases, né? Eles chamaram inclusive o corpo de bombeiros para ajudar a retirar os corpos de lá. E os corpos foram colocados em caixões que foram transportados pelos bombeiros. Existem fotos que eu coloquei no livro, inclusive, sobre isso também, que eram do arquivo do Mário. Só te interromper rapidamente, Machado, que a gente não citou quando que foi o caso. Esse caso, pelo menos os meninos encontraram os corpos, né? Foi no dia 18 de agosto de 66. Isso. Não significa necessariamente que eles morreram no dia 18, né? Não, provavelmente foi 2 dias antes. Seria o dia 16, no caso, né? 15 ou 16, porque, como eu falei, foram 2 ou 3 dias, eles não têm certeza do tempo que passou. Mas era dentro desse período. E bate com o dia que o OVNI foi visto em cima do morro, né? Se a gente levar em consideração o dia e horário que o OVNI foi visto, dá certinho, pode-se supor, né, que eles morreram naquele dia e horário em que essa família viu o OVNI à noite lá, sobre o morro. Inclusive, eles se incomodaram muito, essa família se incomodou muito depois que a mãe faleceu. Inclusive, os filhos não querem mais falar sobre isso, eles fogem da imprensa, porque o pessoal incomoda muito eles por conta desse caso, né, que ficou polêmico e até hoje não foi resolvido pela polícia. E nem vai ser mais porque ele já foi transcrito, né? Talvez é por isso que tenha desaparecido o arquivo do fórum onde ele estava. E daí, depois aconteceu isso, os 2 foram encontrados pela polícia, né? Daí tem uma história interessante que o Mário contou com relação ao transporte dos corpos. Quando os bombeiros subiram o morro para trazer os corpos para baixo, isso parece que não foi
noticiado em lugar nenhum. Um dos caixões, ele escorregou da mão dos bombeiros na descida do morro e ele saiu virando, ele saiu assim cambaleando, sabe? Rodopiando. E o corpo, obviamente, caiu para fora do caixão. Então foi um transtorno assim enorme. Os corpos foram alterados já naquele momento, inclusive, porque já estava em decomposição, né? Aí acontecendo isso, deve ter aberto, deve ter saído vísceras para fora. Foi bem complicado. Aí tiveram que recolher novamente o corpo para dentro do caixão e levaram por necrotério. Lá no necrotério aconteceu aquilo que eu comentei, que o Mário falou, né? Que as vísceras foram depositadas em grandes tonéis. Eles chegaram a fazer algumas análises, mas só que os corpos estavam muito cheios de... Eles usaram muito formol os corpos, mas assim, muito mesmo, porque eles já estavam bem apodrecidos, né? Então, ainda tinha que fazer enterro, aquela coisa toda, né? Chamar a família, e foi o que acabou acontecendo, né? Então, os dois foram enterrados, lá em Niterói mesmo. Eles foram enterrados na cidade deles, que eu não tô lembrando o nome agora, não sei por que fugiu. Cidade de Campos, não é? Campos, isso, obrigado. E as investigações, elas, como não chegaram em nenhuma conclusão naqueles 2 primeiros anos, vamos dizer assim, o Saulo Soares entrou na história depois, na segunda leva de investigação. E daí ele pediu a exumação dos corpos, o que foi feito. Quando eles exumaram corpos, eles novamente analisaram o que tinha ali que pudesse ser analisado, tipo do cabelo, pele do corpo e algum resto, talvez, de víscera que tivesse ainda lá dentro. Mas só que estavam contaminados pelo formol, né? Que tinha muito formol. Então os resultados não foram muito interessantes para eles poderem realmente concluir alguma coisa. E isso que o Saulo vinha acompanhando com a frustração dele, né? Por conta desses detalhes que ele estava tentando conseguir e o caso já estava deteriorado, vamos dizer assim. Então por isso que ele não conseguiu concluir nada, né? E ele continuou investigando, ele refez todo o caminho dos dois, né? Toda essa história que eu resumi, né? Desde eles saindo da casa deles até chegarem no morro, passarem por tudo, ele calculou cada tempo que eles gastariam e foi assim que ele concluiu que eles, da rodoviária, antes de irem pro morro, passarem em algum local, pelo tempo que foi passado. Dava tempo deles passarem em algum lugar, ficarem lá por uma meia hora, 40 minutos, para só então eles irem pro morro. Foi assim que ele concluiu que eles passaram em algum lugar antes, provavelmente esse centro místico aí que ele suspeitava na época. Você falando de centro místico, eu só ficava pensando aqui que poderia ser alguma coisa ligada a rapé, alguma coisa assim, né? Pelo uso de substância química, alguma coisa assim, né? Talvez. O rapé, não sei se ele ainda era usado nessa época, porque é uma coisa bem antiga, né? O rapé era uma coisa na Europa, né? Que eles usavam na época dos floreados lá, que os homens usavam peruca ainda, né? Isso ainda é usado, né? Ainda existem centros que usam rapé e outras substâncias, né? Eu penso em um centro mais nessa... Essa área é tua. Eu penso que seja alguma coisa assim com algum tipo de elemento natural, tipo Daime, alguma organização nesse sentido, assim. Porque assim como na Umbanda, no Candomblé, Quimbanda, dentro do Daime também existem centros que não são sérios, né? Que mistificam demais e se desviam, assim, do propósito e acabam fazendo um monte de coisa errada, né? O rapé que vocês estão falando aí não é um rapé que todo mundo compra e cheira pra espirrar, não, né? Eu tava pensando nesse rapé, o Jackson, eu não sei. Eu falei rapé, mas são vários os elementos, várias substâncias de origem natural que são usadas na medicina indígena, né? Nos chamadinhos. Né? Um tempo atrás eu tava conversando com o pessoal ali que eu conheci jogando Street Fighter, nos grupos e tal, e um cara era, sei lá, entende de coisas indígenas, de tratamentos e tal, não sei o quê, e ele me falou de um rapé, ele falou assim, você gosta dessas coisas de ufologia, eu vou te mandar pra você fazer o teste aí pra você usar, ver se funciona. E ele me mandou, cara, semente de uma planta chamada iopo, não sei se vocês conhecem. Ele falou assim, você vai pegar isso aqui, vai torrar, vai esmagar elas, fazer um pó, e é um rapé de iopo, e você vai cheirar isso aí e você vai ter altas viagens astrais. As sementes estão aqui até hoje, eu nunca usei, que eu não tive coragem, mas tá aqui. Mas isso que eu tô perguntando, se seria alguma coisa tipo esse rapé de iopo, que é uma planta africana. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. É que existem vários elementos, vários produtos de origem natural, principalmente vindo de plantas. Então existem vários elementos assim que são usados de forma ritualística ou não em vários centros por aí. E às vezes, se isso é usado de uma forma descontrolada, sem critério, sem conhecimento, isso pode gerar um problema
problema meio grande, né? Inclusive com morte, Sim. né? Nós comentamos, né, Jackson, naquele episódio nosso lá de expansão da mente, que muitas substâncias às vezes são usadas com esse propósito de expandir a mente, de fazer um desprendimento ali vamos por assim, da alma do corpo. Sim. Mas tem pessoas que abusam também e usam pelo lado recreativo ou lado errado, né? Eu tenho um amigo que ele foi viciado em crack por muitos anos. Ele conseguiu se afastar do crack por alguns anos, depois voltou, e aí então ele descobriu essas medicinas da floresta, como ele chama, né? Que são essas substâncias, tem rapé, tem daime, tem várias coisas. E aí o que eu vejo? Eu vejo que ele apenas trocou o vício, ele trocou o crack pelas substâncias da floresta, porque ele continua usando compulsivamente várias substâncias ali e achando que tá se curando, mas na verdade não, né? Interessante também, dentro desse mesmo assunto nosso aí, que igual o Machado falou, que às vezes eles estavam tentando ter uma experiência de quase morte ali pra poder a alma sair do corpo e eles terem experiência ufológica, o que quer que seja que eles queriam. Mas é interessante que a gente já viu em vários outros relatos que às vezes a pessoa tá dormindo e a pessoa tem uma visita de dormitório e elas veem Grace ou o que for, pegando elas e conduzindo elas até outro local e ela olha pra trás e vê o corpo dela na cama. Sim, acontece. Pois é, então esse ponto desse caso das máscaras de chumbo, deles terem procurado uma viagem astral pra ter esse contato, é uma coisa muito interessante, mas é uma coisa que a gente vê em outros casos. É possível, né? Tentando ir por esse lado, assim, né? De experiências astrais com inteligências não humanas, né? É bem possível, né? Sempre que eu falo sobre essa questão de substâncias para se atingir um estado alterado de consciência, eu sempre me coloco um pouco contra isso e eu sempre faço alerta, né? Porque o ser humano, ele tem condições de desenvolver essas habilidades sem precisar de substâncias para fazer isso, né? Ele consegue pela própria capacidade, né? Então, se eu quiser entrar no estado alterado de consciência, por que eu vou usar uma substância se eu posso desenvolver a habilidade de fazer isso sem qualquer coisa que possa me prejudicar, né? Pois é. O Machado, dentro dessa área aí, teve algum outro caso parecido com essa mesma casuística aí das máscaras de chumbo? Então, quando eu estava levantando as matérias jornalísticas lá na Biblioteca Nacional do Rio, eu encontrei uma matéria, mas apenas uma, falando de um caso muito esquisito, muito similar a esse caso do Morro do Vintém, que teria ocorrido em outra região próxima, no tal do Morro do Cruzeiro, com um cidadão, um técnico em eletrônica também foi encontrado morto usando uma máscara de chumbo, como esse caso de 66. Um caso anterior, que teria ocorrido em 64. De acordo com o jornal, ele dá o nome da pessoa que apareceu lá na redação, falando desse caso. E, inclusive, esse caso foi passado para a polícia da época, com detalhes, né, para que eles pudessem comparar. Só que, olhando os laudos e olhando as matérias, em nenhum momento a polícia foi atrás de investigar esse segundo caso. Não sei se eles não levaram em consideração ou se acharam que a pessoa tinha inventado. Mas a pessoa chegou a dar um endereço onde ela morava, inclusive próximo ao Morro do Cruzeiro. Ela seria um morador da parte de baixo ali de um bairro que tem próximo. E eu fui até o local, eu fui nesse endereço, né, e encontrei um casal que mora nesse endereço, nessa casa, até hoje, e eles eram proprietários já naquele período. Então eu perguntei a eles se por acaso eles alugavam fundos da casa, alguma coisa assim, e eles confirmaram que sim, que eles costumavam alugar um quarto nos fundos, e naquele período eles alugavam para pessoas, né? Naquele período, inclusive ainda alugavam, quando eu fui lá falar com eles em 2009. E eles confirmaram. Eu só não subi lá no morro tanto no morro do Vintém quanto no Morro do Cruzeiro, por causa do problema de tráfego, que é muito sério. E agora tá mais complicado, né? No Morro do Cruzeiro, pra vocês terem uma ideia, eu tava subindo a ladeira para tirar umas fotos lá em cima. Eu queria tentar achar o local onde esse cidadão pudesse ter sido encontrado, esse francês. E quando eu chego na metade do caminho, um morador me chamou e ele falou: olha, você tá indo aonde? Eu falei: eu tô subindo o morro, eu vou tirar uma foto lá em cima. Ele falou: não continue caminhando porque eles não vão deixar. Aí eu falei: eles quem? Ele falou: não, o pessoal do tráfico. Aí ele me convidou para entrar na casa dele e deixou que eu tirasse fotos do morro da janela da casa dele, que foi o que eu fiz. E ele me contou, ele falou: olha, eu tô te protegendo, porque se você prestar atenção lá no pé do morro, você vai ver que tem uns caras com metralhadora. E tinha mesmo. Você tá louco. Não. Aí eu vi que o negócio era sério, eu agradeci ele, né? Tirei as fotos que eu queria e voltei e fui embora, né? Eu tinha ido de ônibus lá ainda, inclusive, que era longe. Mas assim, desse caso, a única informação que a gente tem é isso que eu acabei de passar para vocês, que tá no jornal, né? E o que eu consegui
conseguia levantar, infelizmente não foi nada mais do que isso. Que esse casal alugava o quarto atrás, provavelmente era um morador que morava lá, mas o nome não batia. Eles falaram que não lembravam daquele nome que estaria no jornal, no caso que teria dado o depoimento. Talvez a pessoa tenha mudado o nome dela, mas o endereço ele deu certinho. O endereço existe, lá no Morro do Cruzeiro, e ele realmente morava lá como inquilino desse casal. Você citou aí que o lugar é violento, pelo menos nos dias de hoje, né? Não sei como é que era na década de 60 e 66. Não, já era, só que não tanto como agora, né? Então, já que já tem esse histórico lá que o local é um local violento, a gente pode descartar a possibilidade deles terem sido mortos por alguém do tráfico ali? Porque a causa da morte dele, aparentemente, foi o que eles tomaram, né? Que matou eles. Foge totalmente das características, né, de tráfico, dessas coisas. Não tem nada a ver com casos assim. Até porque, na verdade, o pessoal do tráfico, eles evitam... Hoje não, né? Hoje lá no Rio de Janeiro é uma loucura. Mas eles evitavam criar problemas dentro do local onde eles moram, né? Normalmente eles inclusive protege o lugar, né, para que não haja nenhum problema com relação ao trabalho deles, né, se é que dá para chamar isso de trabalho. Eu achei curioso que a polícia nunca foi entrevistar esse casal que eu falei para vocês, do endereço. Eu perguntei para eles se alguém tivesse ido lá na época, inclusive que saiu a matéria do jornal, e eles falaram que não. A polícia nunca se interessou de realmente ir lá confirmar se existiu ou não, sendo que o endereço existia, não era inventado. Eu confirmei isso, né, pelo menos essa informação eu consegui obter, né, essa confirmação eu consegui fazer, né, com relação ao endereço que foi divulgado naquele jornal. O endereço existia, então a polícia poderia ter ido lá, mas eles não foram investigar esse outro caso. E depois nós temos mais um caso ainda, né? Nossa. Antes de você puxar esse outro caso, deixa eu puxar uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto a gente tava conversando. Porque se tem um caso anterior ao das máscaras de chumbo, com a mesma coisa, a máscara de chumbo também, a pessoa morreu também ingerindo alguma coisa. E esses dois agora do caso das máscaras de chumbo, a mesma coisa. Você falou que tem um terceiro caso com a mesma casuística. Da onde que estavam vindo essas instruções para eles fazerem isso dessa mesma forma? Eles estavam recebendo isso de algum lugar, de alguma entidade, via rádio? Você falou que eles eram radioamadores também. A gente, né, Jacques, conversou um tempo atrás aí com o Ramairá, que o Asta Sheran enviou uma mensagem e a mensagem foi recaptada por pessoas aqui na Terra de radioamadores que gravaram a mensagem e passaram lá adiante. Será que seria alguma coisa nesse sentido? Eles estarem recebendo uma transmissão de fora com essas instruções? E eu vou um pouquinho mais longe. Será que eles foram bem-sucedidos naquilo que eles foram fazer? Pois é, porque os dois casos envolvem mortes e pessoas usando máscaras de chumbo, né? Dá a impressão que eles estavam indo lá com essa intenção mesmo, né? De fazer contato, algum tipo de contato. Esse segundo caso, que na verdade aconteceu antes, né? Saiu no jornal O Dia e no jornal O Globo, de 24 de agosto de 66, para quem quiser checar, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É um tal de José de Souza Aires, na rua Cônego Goulart, 130, no bairro de Neves, que fica no pé do Morro do Cruzeiro. Foi lá que eu estive, inclusive, baseado nessa história que a gente está falando aí. E o francês se chamava Hermes. Um francês também era técnico de televisão. O que mais que a gente tem aqui de similaridade entre um caso e outro? Eu até coloquei 3 pontos aqui. A ser verdadeira informação de José de que o francês dissera ter Hermes morrido por falta de saúde para suportar a experiência com Miguel Manuel pode ter ocorrido mesmo, já que o primeiro era asmático e o segundo sofria de crônica dor no ventre. Depois o ponto 2, só mesmo para uma experiência poderia ter subido o Morro do Vintém com máscaras de chumbo para proteger os olhos. E o ponto 3, de acordo com a informação do subdelegado de Santa Maria, 1º Distrito de Campos, o senhor R. Caldeira, Miguel já estaria fazendo pesquisa sobre televisão em morros da cidade de Colatina, Alegre e Mimoso do Sul, do estado do Espírito Santo, sendo entusiasta da experiência tanto que recusou o convite do amigo Orlando Cunha para montarem uma fábrica de televisão alegando que não tinha tempo. Então você veja, o cara não quis fazer uma fábrica de televisão porque ele tinha outras prioridades, né? É o professor Pardal que eu comentei com vocês, né? É interessante isso, que todos eles têm esse envolvimento com eletrônica, ou com rádio, ou com televisão, que a gente vê muito caso de transmissões que chegaram do nada em televisão, em rádio, que supostamente são contatos de seres, sei lá, interdimensionais, extraterrenos. Eu acho isso muito interessante e novamente eu me pergunto, da onde que eles estavam recebendo isso? Quem foi que mandou isso pra eles? E será que outras pessoas mais recentes receberam, ao longo dos anos receberam também esse contato e não tiveram a coragem que eles tiveram de levar adiante? É uma boa pergunta. Você sabe de casos mais recentes? Tem alguma coisa assim, pelo menos que a pessoa tenha recebido uma mensagem com alguma instrução assim ou não? Não, eu desconheço. Jackson, você sabe de alguma coisa? Agora, assim, de cabeça, eu não lembro de nenhum.
Se quem tá escutando a gente souber de alguma coisa aí, cara, eu gostaria muito de ouvir a mensagem que eles receberam com essas instruções e saber de onde que veio, porque você me atiçou muita curiosidade. E deve ser uma coisa muito convincente, né, pra convencer você, praticamente pra se matar. Pra você conseguir ser o que você quer, você tem que se matar. É uma parada muito forte, assim, pra mim, sabe? Pra você tentar, eu recebi a mensagem que eu vou tentar, como se fosse uma receita de bolo. Não é, cara. Pois é, concordo. É muito forte, né? Sim, é muito forte. Você tem que ser muito corajoso pra arriscar uma experiência dessa. Então, o terceiro caso aconteceu exatamente 20 anos depois, veja que interessante, em 86, na praia de Grumari, também no Rio de Janeiro, olha só. Na época, em 86, essa praia ainda era muito isolada e não tinha acesso de carro. Não tinha ônibus pra lá e você tinha que andar um bom trecho a pé pra chegar. Era uma tipo praia deserta que a gente fala, né? Muita gente procura ainda pra poder ficar mais isoladão, assim. E nessa praia foi encontrado também 2 corpos, novamente 2, né? Eles não estavam usando máscaras de chumbo nesse caso, mas eram 2 ufólogos também, rapazes novos. Um deles, inclusive, era filho de um dentista famoso no Rio de Janeiro. Inclusive, a família, por conta do sobrenome deles, eles tentaram abafar esse caso na época, mas não foi possível. O jornal acabou falando e fazendo a relação, inclusive, do caso deles com o caso Máscaras de Chumbo de 66, porque era muito parecido. Tirando as máscaras, o restante era muito similar. Os 2 foram encontrados mortos na areia da praia, com os braços estendidos para fora, exatamente igual ao caso Máscaras de Chumbo de 66. Do lado deles tinha uma garrafa de refrigerante da Coca-Cola, um casco vazio, de 1 litro. Tinha 2 copos plásticos com o símbolo do Tijuca Tênis Clube, que eles usaram para tomar alguma coisa que estava dentro da garrafa. Uma embalagem de alumínio usada para envolver remédio em comprimido. E um frasco de Guaraná em pó sem a tampa, vazio e cheirando amônia. Essas são as pistas que a polícia encontrou nesse terceiro caso. Eu consegui acesso também ao laudo do caso. Os suspeitos que eles foram envenenados. Em um dos corpos eles confirmaram isso, não nos 2 corpos, né, apenas em um deles. Na época, até saíram matérias como amigos morrem envenenados e perito suspeita de pacto. Mas a polícia também não conseguiu tirar muitas conclusões desse caso. E a similaridade dele com os outros 2 casos são esses, né? É na mesma região, praticamente, né? No Rio de Janeiro. Enquanto que os outros 2 foram lá, um próximo, um na região de Niterói, outro naquela outra região, no Morro do Cruzeiro. E agora esse na praia de Grumari, também no Rio de Janeiro, 20 anos depois. Os 2 também gostavam de ufologia, estavam atrás do mesmo assunto. Mentiram para a família que estavam indo para aula. Um deles estudava na PUC do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu doutorado, inclusive, coincidência. E um deles não foi para aula naquele dia, se encontrou com outro e eles foram até o local. Alguém levou eles lá de carro, porque a polícia encontrou vestígios, né, de um carro que teria deixado eles, mas não se sabe se foi um táxi ou se foi alguém que, como no caso do Máscaras de Chumbo, levou eles até o local para fazer a tal da experiência, né? E os 2 também foram encontrados mortos, né, só que nesse caso sem as máscaras. A gente acaba que tem 3 casos aí, que tem uma casuística muito parecida, mas você falou que no caso das máscaras de chumbo, que teve avistamento de luzes, vindo até o disco. Nesses Sim. outros casos, tem alguma coisa nesse sentido também ou não? Inclusive, não foi só a família que eu comentei, né? Eu esqueci de falar. Além da família, teve várias pessoas que viram OVNI em cima do Morro do Vintém naquela noite. Mas a família foi a que chegou mais próximo e a que teve coragem de ir à mídia e falar sobre o assunto, porque as outras pessoas só telefonavam para a redação confirmando. Eles não tinham coragem de dar entrevista, como a família se expôs, né? Porque eles se expuseram ao ridículo naquela época, principalmente, né? 66, imagina. Mas nos outros 2 casos eu não sei de nenhum OVNI observado. Tanto no Morro do Cruzeiro não foi confirmado nada nesse sentido. Teria que checar a data, talvez, para ver se houve algum avistamento na região do Rio de Janeiro, né? Pela data talvez pudesse ser levantado, né? Que a matéria saiu dia 24 de agosto de 66 e o caso teria ocorrido em 64. Mas assim, também a data não é precisa, né? Eles ficaram entre 62 e 64, então não deram certeza também da data que teria ocorrido o primeiro caso. E o terceiro caso, que é da praia do Grumari, também não sei de nenhum avistamento na região na época, e o caso deles foi em 86. 86 é um ano movimentado, né, senhor Ufudjek? Ondas de OVNIs. Pois é. E quando ele falou sobre que o ano era 86, eu não tinha me ligado, mas é o mesmo ano do segundo caso da Ilha do Caranguejo.
Olha Aí, só. tá vendo? Um caso conhecido. E você vai falar comigo, às vezes é coincidência. Esse ano teve a Noite Oficial dos OVNIs, teve também esse caso que você falou dele do caranguejo, e esse outro caso parecido com umas máscaras de chumbo. Será que tem alguma relação? Os dois foram encontrados dia 4 de março de 86, na Praia do Grumari. É um pouquinho antes da Noite Oficial. 4 de março de 86? 4 de março de 86. É, perto do outro caso. O outro caso, se não me engano, foi em meados de abril, lá da Ilha do Caranguejo. Aí, tá vendo? Curioso, né? Eu também não tinha feito essa relação ainda. Pois é, cara, e como é que você fecha o olho pra umas coisas dessa? Mas teve o da Japan Airlines, lá no Alasca também, né? Aquele OVNI gigantesco lá, acompanhando o avião, né? Foi 86 também? Foi 86, em agosto, se não me engano. Cara, se for levantar esse ano de 86 aí, tem caso ufológico praticamente todo mês. Pois é. Pois é. Trabalho pro senhor, hein, Jack? Trabalho pro senhor aí, ó. 86, por favor, a ficha corrida do ano de 86. Isso aí. Não, e outra, né? Os dois eram ufólogos, né? Eles pesquisavam ufologia, esses últimos também, na de Grumari. Então a gente não pode omitir esse fato, né? Que o interesse pelo assunto veio de todas as vítimas, né? É por isso que eu falo que eles têm alguma origem em comum ali, que provavelmente a mesma pessoa passou a instrução para pessoas. Uma pessoa estava passando essa instrução desse tipo de ritual para outras pessoas ali. Agora, quem é essa pessoa e qual que é a intenção dela com isso aí? Pois é. Ó, nesse último caso, eu tô lendo aqui o conteúdo do laudo, foi identificada a presença de leves traços de um forte veneno, um tipo de pesticida orgafosforado ou substância cáustica, mas apenas em um dos corpos, no caso de uma das vítimas, né? No outro não foi encontrado qualquer traço de veneno. Veja que curioso. E curioso também que, já que eles estavam tentando uma experiência extracorpórea, por que a máscara de chumbo para proteger os olhos? Já no último caso não teve as máscaras, né? É porque se eu for parar a pensar ali que você vai praticamente morrer, não tem muita necessidade de você proteger os olhos, né? Exato. Ô, Machado, e aquela questão lá da explosão na praia de Atafona? Se não me engano, 2 dos mortos ali fizeram alguma experiência nesse sentido, né? Com um explosivo, alguma coisa assim? Sim, eles, essa explosão ela foi tão forte que ela foi ouvida em praias vizinhas, né? E chegou a dar uma espécie de um mini terremoto lá em Atafona, né? Foi descrito isso pelo prefeito, por bombeiros, pessoas que moravam na região, que ficaram muito impressionadas e assustadas na época com relação a isso. Que ano que foi isso? 86? 66. Ah, tá. No ano das Não, máscaras de chumbo, tá. na verdade, 66 foi o ano que eles foram encontrados. A pesquisa em Atafona foi 2 meses antes, em 11 de junho de 66. De novo, vamos colocar assim, não tem coincidência, cara. Como é que a gente não traça ali uma ligação entre essas coisas, saca? Acontece isso, depois desse caso. Eu já falei, coincidências nesse tipo de coisa não existem. Pois é, e aí eu tava pensando, se eu não me engano, houve algum envolvimento da Marinha, né, na investigação dessa explosão, né? Exatamente. É isso que eu tava tentando então lembrar. Eles chegaram a investigar a explosão por conta desse mini terremoto que ocorreu na região, né? Então deve existir algum arquivo em sigilo aí nos arquivos da Marinha, né, sobre esse caso também, né? Sempre é Marinha, né, Jackson? Sempre é Marinha. Cara, eu adoro, adoro cutucar isso. Então, fica aí o chamado a atenção à Marinha aí, então. Vamos liberar esses arquivos aí que tá na hora. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Fechamos o livro, pelo menos o primeiro livro, A Estranha Colheita do Machado, que um segundo livro tá vindo aí, né, Machado? Tá vendo? Eu tô escrevendo um agora baseado nas teorias do Valê, analisando os casos do chupa-chupa na Amazônia, né? Que ocorreram em 77 e 78, lá em Belém, Maranhão. Pois é. Inclusive, eu até mandei lá no nosso grupo lá do CIPEX essa semana que, João, grande abraço, meu amigo. Tamo junto, vice. O João, ele mora lá no Maranhão e ele mandou um caso muito interessante, eu até te passei, aí eu passei pro Arthur Gatti também, vocês olharam e falaram que pode ter, de repente, uma causa natural. Mas o João entrou em contato comigo recentemente, Machado. Recentemente que eu falo foi ontem. Ele até falou assim, passo pro Machado, mas eu quero ter certeza antes de passar, porque provavelmente deve ser um caso que merece sua investigação. Rapidamente, para quem tá escutando a gente, uma pessoa foi achada na área rural ali do Maranhão, era uma área bem isolada de plantação de cana-de-açúcar, se eu não me engano, e essa pessoa foi achada com o corpo bastante queimado, bem queimado mesmo, e foi levado pro hospital, e lá no hospital viram que o cérebro dessa pessoa, ele estava literalmente cozido,
por alguma fonte de calor. E ele apresentava várias queimaduras pelo corpo e ele teve os globos oculares extraídos também. O Arthur falou que poderia ser uma coisa natural, um AVC, alguma coisa, que a expressão assim, o cérebro estava cozido, é força de expressão. Mas não, cara, foi literal. E eu tô tentando conseguir com o João aqui o nome do médico que atendeu, que recebeu esse rapaz no hospital no dia, se tem algum laudo de necrópsia, se tem algum laudo do ML da causa da morte, pra gente tentar verificar essa história, porque essa história que a princípio parecia ser simples, não é. Então, aguardem que nós vamos trazer mais novidades de mais um caso bizarro. Pois é, e só para deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, com relação àquele caso dos 9 corpos africanos que foram encontrados em Belém há mais de um mês atrás. Inclusive vocês chegaram a fazer um especial sobre isso. Eu pergunto, né? Cadê o laudo com os resultados? Já era...
sobre isso, não? Vamos o Jax assim mesmo, Machado. Ele gosta de ficar calado o episódio inteiro. Eu já puxei a orelha dele, não adianta. acredito. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa, inclusive com relação àquela história... Bom, enfim... Sério? Não vai falar nada? Então tá O bom. Jax aí, ó. Isso eu que tô pedindo, não, é o Machado. Você chegou a ler alguma coisa sobre esse caso, Jackson? Eu li o que você escreveu. É? Aham, é só o seu trabalho. Tem aquela história das explosões que eles fizeram na praia de Atafona, que chegaram a ver OVNIs lá, inclusive confundiram com um submarino, foi uma coisa muito louca aquilo. Mas em Atafona também eles alegam ter visto OVNIs? Esse eu não lembro, não tava lembrando. Eu tô tentando lembrar, é que já faz tempo que eu escrevi, eu teria que reler o trecho, mas eu lembro de uma experiência que eles fizeram, que houve essa explosão, a explosão inclusive foi escutada em outras praias vizinhas, né, ela foi forte a explosão, chegou a dar uma espécie de um mini terremoto, né, pra você ter uma ideia. Vamos comentar sobre isso, me surgiu um ponto interessante aí. Tá bom, Dar uma cutucada. beleza. Tá, deixa eu te fazer a pergunta então.